estamos na ASCO, o maior congresso de oncologia clínica do mundo, e embora a maioria das pesquisas seja na parte clínica, esse ano nós tivemos alguns destaques em cirurgia também. E eu estou com a doutora Marcela Bonalume, que é oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas de São Paulo, e vai falar agora sobre câncer de ovário, que foi um desses temas. No câncer de ovário, doutora, a gente teve alguns estudos, e eu gostaria de começar pelo SOC1. Claro, o SOC1 foi um estudo asiático em que publicou os dados atualizados sobre a vida global. Ele avalia a citorredução de resgate em pacientes com câncer de ovário recidivado. O estudo na população intent to treat, que é a população total, ele foi negativo. Porém, em algumas análises de subgrupo, a gente teve dados bastante interessantes. Então, o que a gente deduz após a publicação, enfim, desses dados? Que sim, a citorredução de resgate, ela é uma estratégia válida para as pacientes com câncer de ovário recidivado, no entanto, para pacientes específicas, não é para todas as pacientes, mas sim, temos algum benefício em pacientes especificadas. Ainda nesse cenário da cirurgia, quais seriam os resultados do estudo Caraco? Bom, o estudo Caraco, ele avaliou a necessidade de linfadenectomia em pacientes câncer de ovário, tanto na cirurgia primária quanto após a adjuvância na citorredução de intervalo. O que a gente teve no estudo Caraco foram dados bastante acordantes com o que a gente teve lá do passado do estudo Lion. Então, a gente não teve benefício em realizar a linfadenectomia para essas pacientes em detrimento de não realizar. Então, a gente consegue descalonar o tratamento para essas pacientes, tanto em cenário de citorredução primária quanto de citorredução de intervalo. E agora, partindo para a terapia sistêmica, nós temos aí um tumor raro de ovário, seria o tumor de células claras, e agora acho que uma esperança, né? Sim, tivemos dados muito importantes do estudo BRUOG que deu realmente uma esperança. A gente sabe que o tumor de células claras de ovário é um tumor bastante quimioresistente e é uma situação muito dramática quando a gente tem pacientes com essa doença, inclusive recidivada. Então, o estudo BRUOG, o estudo de fase 2, ele avaliou a imunoterapia nivolumab versus nivo e ipilimumab para essas pacientes em cenário recorrente, com dados muito animadores para pacientes com a combinação nivo e IP com câncer de ovário, células claras recidivados. E agora, por fim, mas não menos importante, o que nós temos para as pacientes que são sensíveis à platina? Bom, tivemos dados interessantes, o estudo NeoTrial, um estudo, ao meu ver, um estudo bem ousado, de pacientes com recidiva platina sensíveis, em que foi realizada uma estratégia de descalonamento. Então, a realização de olaparib em pacientes que eram já elegíveis à citorredução secundária, então faziam de 6 mais ou menos 2 semanas de tratamento, iam para essa citorredução, e depois eram alocadas em realização de quimioterapia versus continuar com a olaparib. E o que a gente teve de dados desses estudos foram dados de segurança e dados de eficácia também, que a gente viu que aparentemente a quimio versus o olaparib não teve grandes diferenças, foram aparentemente equivalentes. Claro que é um estudo que carece de muito mais dados, mas eles levantam hipóteses de tentativa de descalonamento para essas pacientes. Análises translacionais estão sendo feitas dessa população para a gente conseguir levantar mais hipóteses e entender melhor o comportamento dessa doença. Muito obrigada, doutora, por tirar esse tempinho e apresentar esses dados. Nós somos o Grupo Oncoclínicas e estamos na ASCO de 2024.